Olá, tudo bem? Gostaria de falar um pouquinho sobre tranquilidade. Em tempos de pandemia, é importante saber o que dá tranquilidade. Bom, estamos experimentando inúmeras e inesperadas mudanças. O mundo está se definhando, as vidas estão sendo dizimadas, realidades estão sendo transformadas. Estamos próximos a atingir o número de 1 milhão de mortos no mundo. Aqui no Brasil, cerca de 141 mil pessoas já morreram. O IBGE noticiou em julho, cerca de 3 meses após o início da pandemia, que 39% das empresas haviam fechado. Pessoas perderam seus empregos, muitas outras estão trabalhando em casa. Enfim, novos hábitos estão surgindo e o que era normal já nem existe mais. Agora estão em busca do que eles dizem ser o novo normal. O que seria o novo normal? Bom, o que se sabe é que não há hoje nem sequer um novo normal, porque ele ainda está sendo construído. Então, por isso que a tranquilidade, a segurança se perderam. E é relevante saber o que dá tranquilidade. Eu gostaria de fazer uma reflexão baseada no Salmo 30. Porque no Salmo 30, Davi passa para a gente uma situação em que ele perde a sua segurança, perde a sua tranquilidade, e que a gente pode tirar boas lições desse salmo. Lendo o Salmo 30, a gente pode identificar que Davi dedica o salmo à casa. Está logo no título do salmo. Bom, nesse título, assim diz: Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. Primeiro, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamarei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. 5. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por seu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura ao pó? Declarará ele a tua vontade? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. 11. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Oremos. Pai de amor e de misericórdia, gracioso e bendito Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que deixaste e por nos revelar o teu querer e o teu ser. Que tu possa, ó Pai, falar aos nossos corações, que essa palavra frutifique, ó Pai, em nossos corações e que produza resultados. Bom, sobre o Salmo 30,
a gente começou falando de tranquilidade. E isso porque a tranquilidade nesse salmo, ela é dita aqui na nossa tradução por prosperidade, ela está escassa. As situações estão mais adversas possíveis e imagináveis. E o que menos se tem hoje é a tranquilidade. Bom, sobre o salmo, eu gostaria de dizer que Davi começa exaltando ao Senhor. E ele exalta ao Senhor dizendo que o Senhor o livrou. O Senhor o livrou da humilhação de seus inimigos. Ele diz que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ora, Davi era um rei nessa época, uma pessoa muito benquista, uma pessoa honrada e uma pessoa também muito odiada por outros e muito invejada. Por isso Davi tinha o receio, tinha o medo de ser humilhado por seus inimigos. Davi, ele tinha o entendimento de que se ele fosse humilhado, Deus também estaria sendo humilhado com ele. Por isso ele exalta o Senhor. E ele diz que o Senhor o livrou dessa vergonha. E aí, o Davi continua dizendo que o Senhor o livrou e o tirou da cova e fez subir a alma, preservando a vida, para que não descesse a sepultura. Bom, quando a gente analisa esses 3 versos, o 1, 2 e o 3, em que a gente consegue ter o retrato que o salmista quer pintar aqui, em que Deus o livra da cova. E esse livramento aqui é muito mais profundo do que o sentido que a gente lê, porque naquela época, lá no original do texto, esse livramento se refere ao movimento de tirar água com um balde. E como se Deus estivesse tirando água com um balde, Davi diz que Deus tira ele do fundo do poço com um balde, porque sepultura nada mais é que um poço úmido. E por isso, a gente até diz hoje em dia, fulano está no fundo do poço, estive no fundo do poço. A gente quer se referir ao pior estado possível e imaginável. E Davi aqui deixa claro pra gente que Deus o tirou do fundo do poço. Bom, logo em seguida, e por este motivo, Davi conclama para que possamos salmodiar, possamos louvar a Deus. E logo após isso, ele diz que não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Muito conhecido esse verso, e o sentido que Davi quer passar é que os momentos difíceis que passamos, as dificuldades, as tragédias, que ele aqui faz chamar de a ira, porque entendia que coisas ruins, coisas más aconteceriam como se fosse uma espécie de ira de Deus. E ele diz que ainda que a ira de Deus venha, ela dura apenas um instante, é um momento passageiro, é muito rápido. Por outro lado, o seu favor dura para sempre, dura a vida inteira. Essa reflexão, ela faz mais sentido quando a gente tem à mente aquele momento em que a gente acaba ficando triste e que a gente está numa situação bem ruim. Aquele momento ele é eternizado. A gente dá um valor e dá uma sensação de durabilidade maior do que o que ele realmente tem. Então a gente costuma dizer, dá uma eternidade esse sofrimento, isso não passa, isso não acaba nunca, eu não aguento mais. E depois é comum se perceber que nem foi tão longo, nem foi tão demorado assim. Aquele momento passou, foi breve. Por outro lado, quando
estamos em um momento de bonança, um momento de alegria, de tranquilidade, a gente tem dificuldade em identificar o agir de Deus. A nossa percepção é falha, ela é equivocada em relação ao tempo. A gente não percebe que Deus está o tempo todo agindo por nós, está o tempo todo lutando por nós, nos dando segurança, paz, alegria. E a gente não comete essa falta de percepção na hora da ira. Bom, o que Davi ensina pra gente é que essa ira, esse momento ruim, ele não é nada, ele é apenas um instante, mas que Deus, ele sim, proporciona um longo e duradouro momento de alegria. Isso é uma boa lição. E aí, ele complementa o sentido desse trecho quando ele diz que: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Bom, o que Davi quer dizer aqui é que ele se sentia próspero, e essa tradução aqui também realmente ela foge um pouco do sentido originário, porque a intenção era dizer tranquilidade, era dizer que quando se sentia seguro, quando se sentia tranquilo, ele acabava que também se sentia inabalado. Ele sentia que ele não podia ser abalado e derrotado, porque ele estava tranquilo, tudo corria bem, tudo lhe era bem. E Davi, ele tem uma reflexão, na verdade ele tem um insight de que de nada valia essa prosperidade, essa tranquilidade, porque ela não sustentava. Não há segurança, tranquilidade e prosperidade que se sustentem. Então, ele exalta o nome de Deus, porque ele diz que quem mantém a sua montanha é o favor de Deus. Então, o que importa é que Deus é quem mantém a segurança de Davi. A montanha aqui simboliza segurança. Então, Davi conclui: não vale de nada a segurança, tranquilidade e prosperidade, porque se não fosse Deus para mantê-las, elas não existiriam. E mais uma vez, Davi clama ao Senhor. E aqui ele faz uma referência a uma cura, a um livramento, é o que dizem os estudiosos, porque ele diz: que proveito obterás no meu sangue quando baixa a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua vontade? Bom, o que se diz sobre esse trecho é que Davi aqui recebeu um livramento de cura. A passagem aqui na vida de Davi, no momento em que ele escreve esse salmo, é posterior à morte do seu filho Absalão. Absalão tinha se tornado inimigo do rei, inimigo e perseguidor de Davi. E Davi foge, abandona sua casa, abandona seu reino. E ali ele adoece. E quando ele volta, após a morte de Absalão, ele volta adoecido. Por isso que no início do salmo, ele dedica a casa. Então é um salmo de ação de graça por dedicação à casa, no sentido de que, ao dedicar e consagrar sua casa ao Senhor, estaria sendo apagado aquelas más obras feitas por Absalão. E Davi também, aqui, quando fala de sangue, quando fala de baixar a cova, ele reivindica uma aliança que Deus fez com ele. Bom, acontece que, como nós já sabemos, Davi pretendia construir um templo para o Senhor. Davi não se sentia bem em morar num palácio de cedro, enquanto Deus habitava no tabernáculo de tenda. E aí Davi pretende construir um templo, porém
ele não tem essa permissão de Deus, porque suas mãos foram sujas de sangue, de guerra. Porém, Deus faz uma aliança em que Davi construiria o templo a partir de seu filho. E Davi passa então a viver com esse propósito de vida. Por isso que aqui Davi diz que não valerá de nada a morte dele, o sangue dele sendo derramado também não valerá de nada, porque se isso acontecesse, ele vier a morrer, como é que ele poderia louvar ao Senhor cumprindo o seu propósito? E aqui é praticamente uma reivindicação: Senhor, aumenta meus dias de vida, me conceda longanimidade para que eu possa construir o templo, cumprir o meu propósito de louvar a Deus. Bom, continuando, Davi diz que o Senhor converteu o seu pranto em folguedos, tirou o pano de saco e cingiu-o de alegria. Bom, sobre esse trecho, a reflexão também é profunda, porque quando ele faz uma referência de converter o pranto em folguedos, ele está dizendo que a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza era tamanha que ele chorava com gritos altos. E esses gritos altos de choro, que ele chama de prantos, foram transformados, foram convertidos por Deus em uma dança, em uma alegria dançante. Tamanha era a alegria que ele dançava, e essa é a referência de folguedos. E ele diz que o pano de saco foi coberto de alegria, porque antes ele vestia um pano de saco, que é que representa uma submissão à vontade de Deus, de forma humilde, em que na hora da morte, quando a pessoa convalescia em doença, ela se vestia de pano de saco para demonstrar que estava se submetendo ao julgamento de Deus, de forma humilde. E esse era o sentimento que Davi se encontrava no momento. Ele se encontrava com um sentimento de morte, uma perda da esperança de viver. E nesse momento Deus vem e transforma ele e veste ele de alegria. Vesti-lo de alegria significou aqui mudar a realidade dele. E a partir de então, a tristeza, a morte, foram abandonados, foram vencidos, porque a alegria tomou conta. E quando a alegria toma conta de Davi, ele vem e conclui o salmo dizendo: cante louvores e não se calem. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Olha, para Davi, a alegria nada mais era do que louvar a Deus. Davi reconhece que a sua alegria, a sua vida, em oposição àquela tristeza, aquele estado de morte, aquele sofrimento, era e passava a ser tranquila quando Deus vem e transforma a sua realidade em alegria. Isso tudo com um propósito. A essência aqui desse salmo é justamente a ação de graça e o louvor que Davi dá a Deus, manifestando o propósito de sua vida, como se dissesse que Deus o livrou da doença, Deus o livrou da morte, tirou ele do fundo do poço, transformou tudo isso em uma tranquilidade sólida, uma segurança sólida e mais ainda, em alegria. E qual é a finalidade disso tudo? Bom, Davi deixa claro, a finalidade disso tudo é o propósito que Deus tem em sua vida, justamente o de louvar a Deus. E o que a gente pode tirar, então, desse texto e para a nossa realidade? Bom, o que é para você o normal? Qual é o seu novo normal? O normal que conhecíamos antes da pandemia não existe. O novo normal também não existe. O que é um novo normal? Ninguém sabe, está sendo construído. Hoje o novo normal é uma coisa, amanhã já é outra. E assim, o que a gente pode
tirar de lição? Bom, o normal de Davi antes era o luto, era a morte, era a doença. E qual passou a ser o novo normal de Davi? Bom, o novo normal de Davi passou a ser uma tranquilidade. Mas você pode até dizer, Davi já tinha tranquilidade, ele diz que ele tinha prosperidade, ele jamais se sentiria abalado na sua prosperidade. Bom, aquela prosperidade e tranquilidade que Davi se refere eram ilusórias, não se sustentavam. E o que realmente se sustenta e o que sustenta a nossa tranquilidade é o Senhor. Então, é hora de se apegar ao Senhor. É hora de viver uma vida para o Senhor. Assim como Davi, dedique a sua casa ao Senhor. Consagre a sua casa ao Senhor. Para que o Senhor seja o dono da sua casa. Para que Ele possa governar a sua casa. E assim como você fizer com a sua casa, dedique sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor, para que Ele seja o Senhor da sua vida, para que Ele governe a sua vida. Faça o mesmo com o seu trabalho. Dedique o seu trabalho ao Senhor. Dedique o seu tempo ao Senhor, os seus dons, os seus talentos. É assim que se louva ao Senhor. Davi teve essa percepção. Davi sabia que lhe valia muito mais ter uma vida para louvar a Deus do que ter tranquilidade e não louvar a Deus. Bom, essa é a lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, de que com Deus nós somos tirados do fundo do poço, somos resgatados para a vida, e nessa vida Deus muda a nossa sorte, Deus muda a nossa realidade, e Ele pode nos trazer das piores condições possíveis e nos colocar em lugar de paz, e Ele pode manter a nossa tranquilidade. Somente Deus é quem mantém a nossa tranquilidade. Só que tudo isso Deus faz com um propósito, que é o louvor ao seu nome. Então, vamos procurar sempre a louvar a Deus, não somente com cânticos, mas com os nossos atos, com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o nosso tempo. Em tudo que façamos, façamos para a glória e para o louvor de Deus. Gostaria de orar por você, para que Deus possa cumprir, assim como cumpriu na vida de Davi, o seu propósito. Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, obrigado, ó Pai, por este momento e por essa reflexão. Que Tu possas, Senhor, livrar-nos do mal, que Tu possas, Senhor, tirar quem quer que seja do fundo do poço, e que Tu possas, Senhor, mudar a nossa realidade, que possamos ser mantidos por Ti em segurança e em tranquilidade, que possamos também, ó Pai, ter consciência de que o Senhor muda a nossa realidade para uma alegria, porque a nossa alegria é louvar ao Senhor. E então, Senhor, que possamos viver alegres louvando a Ti, em todo tempo e em tudo que façamos. Ó Pai, cumpra em nós a Tua palavra. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.